Vamos lá, pessoal? Então, questão 7, ele diz que um retângulo tem o perímetro igual a 14 centímetros ou metros. 14 centímetros. E ele diz que a diagonal desse retângulo mede 5. Ora, isso aqui é a diagonal do retângulo. A diagonal do retângulo divide o retângulo em dois retângulos iguais, certo? Se 5 é a diagonal do retângulo, ela é a hipotenusa do triângulo retângulo. Se ela é hipotenusa e vale 5, é aquilo que eu falo com meus alunos, eu falei isso na aula de geometria, né? A gente tem que saber alguns triângulos pitagóricos de cabeça para facilitar. Esse é o triângulo pitagórico clássico, é o triângulo 3, 4 e 5. Ou seja, um cateto mede 3, o outro cateto mede 4 e a hipotenusa mede 5. Certo? Tanto é que o que a gente pode ver? O retângulo ele tem os lados iguais 2 a 2, certo? Se aqui é 3, aqui é 3 também. Se aqui é 4, aqui é 4 também. Ó, 4 mais 3, 7, mais 3, 10, 14. O perímetro é 14 centímetros, que é o perímetro, lembrando, é a soma dos lados. Então, esse é o triângulo pitagórico 3, 4 e 5. Ele quer a área do retângulo. A área é o quê? A base vezes a altura, 12 centímetros quadrados, certo? Então, nós temos que saber esse triângulo pitagórico. Triângulo 3, 4 e 5 é o triângulo pitagórico. E nós precisamos saber também suas variações. Isso gabarito é a letra E. Por exemplo, eu tenho o triângulo 6, 8 e 10. Esse é o triângulo pitagórico 3, 4 e 5 multiplicado por 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Triângulo pitagórico 3, 4, 5 multiplicado por 3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 5, 15. Certo? Outro triângulo também clássico que a gente não precisa fazer, se a gente souber de cabeça, evitar contas, é o triângulo retângulo 5, 12 e 13. Certo? Beleza? Então, se a gente sabe alguma dessas coisas aqui, principalmente o pitagórico 3, 4 e 5, suas variações, facilita muito na hora das contas. Beleza? Vamos continuar. Resolução do nosso simulado. Questão 8 agora. Vamos ver o que diz a questão 8. Questão 8. Se x mais y é igual a 12 e m mais n é igual a 4, qual o valor de xm mais xn mais yn mais yn? Certo? Então, o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer aqui? Vamos separar 2 a 2, ó, porque x se repete, x aparece aqui e aqui, y aqui e aqui. Então, vamos botar x em evidência. Xm dividido por x dá m. Xn dividido por x dá n. Mais y em evidência. Ym dividido por y dá m. Yn dividido por y dá n. Certo? Agora nós temos m mais n nesse termo e m mais m nesse termo. Podemos botá-lo em evidência. E aí fica x que multiplica m mais n dividido por m mais n vai dar só x. E aqui vai dar só y. Certo? M mais n é 4. X mais y é 12. 12 vezes 4, 48. Certo? 48. O gabarito da letra A. Certo? Beleza?
Vamos agora para a questão 9. Questão 9. Um galão de tinta de 3,6 litros é suficiente para pintar 45 metros quadrados de uma parede. Quantos litros de tinta vou gastar para pintar as paredes de uma sala com 7 metros de largura, 8 de comprimento e 3 de altura, certo? Como é que a gente vai fazer essa questão? Ora, eu tenho as paredes de uma sala, né? Vamos botar aqui, ó. Elas formam um retângulo, né? Porque a largura e o comprimento são diferentes, né? Então, eu tenho a parede do fundo, ela é o quê? O comprimento, certo? O comprimento dela vezes o quê? Vezes a altura. Essa aqui é a parede do meu fundo. O comprimento vezes a altura. Eu vou pintar o quê? O quanto ela mede no seu comprimento pela altura dela, certo? O comprimento é 8 e a altura é 3. Só que essa parede do fundo é igual à parede da frente, certo? Qual é a área do retângulo? A área é o comprimento vezes a altura, a base vezes a altura, certo? É o quê? 8 vezes 3, 24. Só como eu disse, a parede dos fundos é igual à parede das frentes. Então, eu tenho que multiplicar por 2. Eu vou pintar 48 centímetros quadrados. E as paredes laterais? É a largura vezes a altura, certo? As da frente eu tenho o comprimento, a do lado eu tenho a largura. Então a área dela vai ser o quê? A base vezes a altura, ou seja, a largura vezes a altura. A largura é o quê? 7. A altura 3. Isso é 21. Só que eu também vou multiplicar por 2, porque a de um lado é igual à do outro lado. Isso dá 42 centímetros quadrados também. Então, eu tenho que pintar as paredes 2 a 2. Então, duas delas é 48 centímetros quadrados e duas 42 centímetros quadrados. Então, 48 mais 42 é 90 centímetros quadrados. É o que eu tenho que pintar desta sala. Se um galão de 3,6 litros, ele pinta 45 metros quadrados, né? Quantos galões eu vou precisar? De 2. Porque 45 vezes 2 é igual a 90, certo? Então, um galão de tinta é suficiente para quantos litros de tinta vou gastar para pintar as 4 paredes de uma madeira. Então, se eu vou precisar de 90 centímetros quadrados, tem 45, é 3,6 vezes 2, 7,2 litros, certo? Gabarito aí, letra D, se eu não me engano, né? Não, letra C, né? Gabarito, letra C, beleza? Vamos lá para a última questão, questão 10. Questão 10, ele diz que os anagramas da palavra cloro, eles são exatamente igual à medida em graus do ângulo de um triângulo compreendido entre dois lados congruentes que medem 7 centímetros. Quando ele diz que os lados congruentes de um retângulo, de um triângulo, ele está dizendo congruentes que eles são iguais, certo? Então aqui 7
e aqui 7. Quantos são os anagramas da palavra cloro? A palavra cloro tem 5 letras, então fatorial de 5 com 2 repetidos. Então eu vou dividir pelo fatorial de 2, certo? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, 2 fatorial corta com 2 fatorial, 60 anagramas que tem a palavra cloro. Ele disse que o valor, a quantidade de anagramas é igual ao ângulo desse triângulo aqui. Então, esse ângulo aqui é de 60 graus. Como os lados são congruentes, é sinal que os ângulos também são congruentes, são iguais. Então, esse outro ângulo aqui também é de 60 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. 60 mais 60, 120. Para 180 falta 60. Então, se esse triângulo tem os 3 ângulos iguais, é porque ele tem os 3 lados iguais. Se aqui é 7, 7, aqui também 7. Então, esse é um triângulo equilátero, porque ele tem 3 lados iguais. O triângulo que tem 3 lados iguais é chamado de triângulo equilátero. O que tem 2 lados iguais, triângulo isósceles. O que não tem nenhum lado igual, triângulo escaleno. Então, esse triângulo é equilátero e o perímetro dele mede 21. O perímetro é a soma do lado, 7 mais 7, 14, mais 7, 21. Então, o gabarito fica sendo a letra C, certo? Espero, mais uma vez, que todos tenham acertado tudo ou a grande maioria das questões. Relembrando, dia 16 eu vou resolver a questão que vai cair na tua prova no dia 17, certo? Só entrar em contato pelo Facebook do Arena ou pelo e-mail para garantir a sua vaga, né? E eu já falei, né? Matemática vai ser o diferencial do teu concurso, porque ele que vai, a quantidade de questões de matemática que você vai acertar vai definir a sua classificação lá, certo? Então, entre em contato, aqueles que desejam. Eu ainda tenho vagas, são poucas, mas ainda tenho, né? Entre em contato que eu vou resolver a questão da tua prova. Até o próximo.